mais uma aula aqui do canal Professor Alisson Santos. Hoje nós vamos falar sobre economia internacional. Bom, economia internacional é a área da economia que estuda as transações entre diferentes países. Mas antes de entrar nos termos detalhados da economia internacional, eu gostaria de falar com vocês sobre a diferença entre comércio internacional e comércio exterior. Quando falamos comércio internacional, estamos estudando o comércio de todos os países entre si, tá? Estamos estudando o comércio global, todos comercializando com todos. Isso é comércio internacional. Comércio exterior é quando eu estou me referindo a um país ou alguns países específicos, tá bom? Por exemplo, comércio exterior do Brasil, comércio exterior da China ou comércio exterior dos Estados Unidos, ok? Esclarecido isso, vamos entrar aqui mais nos princípios da economia. Na economia, a primeira escola que buscou fazer teoria sobre o comércio internacional foi a escola mercantilista. A escola mercantilista, embora alguns não considerem como escola, tá? Mas em muitos livros vem com essa denominação de escola. A escola mercantilista dizia que para um país tornar-se rico, ele tinha que acumular metais preciosos, que na época era o dinheiro, que era feito em metais preciosos. E o país tinha que ter a seguinte estratégia: exportar produtos industrializados e importar matérias-primas. Isso era uma estratégia para manter a questão vamos dizer, da exportação líquida, né? Seria ali a exportação, tá? Menos o que o país importa, manter sempre ela positiva. Tá? Então sempre teria um saldo positivo da exportação em relação à importação. Isso é importante porque gera emprego. Quando um país ele exporta mais, ele está fazendo o quê? Aumentando o seu PIB, o governo arrecada mais, gera trabalho, gera desenvolvimento. Então a exportação ela é muito importante. E os mercantilistas tinham uma estratégia muito interessante. Qual era a estratégia? Já que você tem que importar, importa o que é um produto barato, que é um produto que é matéria-prima, que é a matéria-prima. Tá? Porque a matéria-prima ela tem pouco trabalho embutido nela. Porque nós temos 3 setores na economia. Quanto mais for avançado em questão do setor, maior é o valor agregado do produto. Então lá no setor primário, que é a pecuária, a agricultura, mineração, tá? Tanto extrativismo vegetal e mineral, lá tem um valor. Quando esse produto que passou pelo setor primário vai para o setor secundário, que é a indústria, você agrega mais valor a esse produto, ele fica mais caro, em outras palavras. E quando ele vai para o setor de comércio e serviços, ele se torna mais caro ainda. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, grandes empresas de departamento no Brasil e grandes indústrias que vendessem produtos industrializados ou até mesmo já embalados e exportados por empresas brasileiras de departamento, nós teríamos um resultado positivo no PIB e teríamos um resultado positivo na nossa economia. Essa é a estratégia mercantilista que é usada até os dias atuais. Os países mais ricos do mundo hoje são os países que exportam produtos industrializados. Estados Unidos, China principalmente, Japão, Alemanha, França. O que esses países exportam? Produtos, máquinas industriais, carros, aviões, helicópteros, produtos farmacêuticos, robótica, eletrodomésticos, ou seja, são produtos já industrializados que eles exportam. E eles importam o que? Matéria-prima, que é mais barata. Então quem exporta produto industrializado tende a ter um PIB maior. Quem exporta produto agrícola não consegue se tornar-se um país rico somente exportando produto agrícola. Tá bom? O Brasil, por exemplo, ele exporta bastante produto agrícola. Só que, se você for pegar quem é o estado mais rico do Brasil, é São Paulo. E São Paulo tem a maior parte do PIB na onde? Em que setor? Setor secundário e setor terciário, ou seja, indústria e serviço. Então o Brasil só tem o 9º PIB mais rico do mundo porque São Paulo é uma região altamente industrializada. E todos os outros estados que seguem São Paulo é porque, em questão da riqueza, né, que estão próximos de São Paulo, são estados que têm grande indústria. Por exemplo, a indústria têxtil em Goiás, a Zona Franca de Manaus, tá, no Amazonas,
a região ali metropolitana de Belo Horizonte, Porto Alegre, todos esses Curitiba, todos esses municípios e os seus respectivos estados têm um PIB alto porque eles têm o quê? Produção industrial. Então essa é a importância da exportação. Então nós já vimos que o comércio internacional ele é altamente importante, porque ele aumenta o crescimento do país e pode com isso também promover o desenvolvimento dos países. Olha só, agora vamos pular um pouquinho e vamos para os clássicos, tá? Vamos aqui, eu vou colocar na tela para vocês, vou colocar agora, um quadro, e esse quadro está falando sobre as teorias das vantagens absolutas de Adam Smith, da escola clássica. O que nesse quadro quer mostrar? A primeira coisa que vocês precisam saber, o primeiro conceito, é a teoria do valor-trabalho. Para Adam Smith, tudo podia ter o seu valor mensurado em horas de trabalho humano. Tá? O trabalho humano podia ser usado para mensurar o custo de produção de todos os bens e serviços na economia. Então ele mediu aqui, ó, ele está falando sobre o comércio entre Brasil e Estados Unidos de calçados e carne. Acompanhe comigo aqui, olha só. O Brasil, para produzir 250 unidades de calçados, eles gastam 400 horas de mão de obra. Já a Argentina, para produzir os mesmos 250 calçados, gastam 600 horas. Ou seja, o Brasil é mais eficiente que a Argentina na produção de calçados. Agora vamos aqui na produção de carne. O Brasil, para produzir 250 unidades de carne, gasta 600 horas de trabalho. E a Argentina, para produzir 250 unidades de carne, gasta 400 horas de trabalho. Ou seja, a Argentina é mais eficiente na produção de carne. Então, o Brasil é mais eficiente na produção de calçados e a Argentina é mais eficiente na produção de carne. Isso significa que o Brasil, ele deve, segundo a teoria das vantagens absolutas de Adam Smith, o Brasil deve exportar para a Argentina calçados e deve importar da Argentina a carne, porque a Argentina produz a carne a um custo menor. Então, a teoria da vantagem absoluta ela diz que só acontece o comércio entre países quando um país tem um produto que ele tem um custo menor de produção do que o outro país e esse outro país tem um outro produto ao qual ele é mais eficiente na produção que o primeiro país. Aí eles trocam essa mercadoria e aí gera o mercado internacional, como nós vamos ver aqui na segunda tabela. Olha só, para Adam Smith, o país ele tinha que produzir somente aquele produto na qual ele tem vantagem para produzir. O Brasil tem vantagens para produzir o quê? Calçados. E a Argentina para produzir carne. Então o Brasil vai gastar todas as suas horas de trabalho para produzir calçado. Então ele vai produzir ali 625 calçados com 1.000 horas de trabalho. E a Argentina vai produzir 1.000 unidades de carne, vai produzir, 500 unidades de carne com 1.000 horas de trabalho. A Argentina focou toda a sua produção na carne e o Brasil colocou todos os seus fatores de produção nos calçados. Tá? Isso é a teoria absoluta de Adam Smith. Porque agora nós vamos falar sobre a teoria da vantagem relativa de Ricardo. Bom, olha só. Ricardo vai dizer o seguinte: pode acontecer de um país ser mais eficiente que o outro em todos os itens que ele produz. Tá bom? Por exemplo, o Brasil poderia ser mais eficiente que a Argentina, tanto na produção de carne quanto na produção de calçado. Mas, mesmo assim, poderia haver comércio entre os dois. Digamos que a produção de carne dê mais lucro, dê mais impostos e gere mais trabalho, a produção de carne, do que a produção de calçado. Tá bom? É uma suposição. Vamos lá. Então, o Brasil produz tanto carne quanto calçados melhor que a Argentina. Mas a carne dá uma renda maior. O que o Brasil vai fazer? Vai produzir somente carne e vai deixar a Argentina produzir o quê? Calçado. No caso, nosso exemplo aqui era até o contrário, né? O Brasil era mais eficiente na produção de calçados, né? E a Argentina na produção de carne.
que eu acho que é mais realista mesmo, está mais próximo da realidade. Então, nesse caso, o Brasil iria focar toda a sua atenção na produção de calçado, onde ele é mais eficiente, e mesmo sendo mais eficiente na produção de carne, ele deixaria a carne com a Argentina. Isso se o Brasil fosse mais eficiente nas duas produções, nos dois tipos de produto. Caso ocorra o que a Adam Smith disse, do Brasil ser mais eficiente em calçado e a Argentina mais eficiente em carne, aí não há dúvidas. Aí a produção vai ser trocada, o Brasil produz calçado e compra carne da Argentina. Mas para David Ricardo, mesmo que o Brasil produzisse os dois melhor, ele ia se concentrar naquele que desse mais vantagens econômicas para o país. Continuando aqui, olha só, a globalização e o comércio internacional. Cerca de 1/3 de tudo que é produzido no mundo, tudo que é consumido no mundo hoje, é do comércio internacional. Ou seja, se nós formos um supermercado brasileiro hoje, 33% de todos os produtos no supermercado, em média, não são produtos brasileiros, são produtos de outros países. Isso acontece também nos outros países. Existe uma inter-relação comercial entre os países do mundo hoje. O Brasil vende para a China, para a Argentina, para a Alemanha, para o Uruguai, para a Bolívia, para o Peru. E, ao mesmo tempo, dentro do Brasil nós temos produto da China, da Alemanha, da Áustria, da Dinamarca, da China, do Japão e por aí vai. Tá? Então existe a globalização aumentou, tá, o comércio entre os países. E aí temos mais alguns motivos aqui que justificam o comércio internacional, que justificam o país exportar e importar produtos, tá bom? Primeiro, a diferença de recursos naturais de cada país. Ou seja, tem países que têm mais terras agrícolas, tem países que têm mais metais preciosos, tem países que têm mais o ferro, tem países que têm mais o bronze, tem país que é mais frio, então ele produz, por exemplo, mais aquecedor, tem país que é mais quente, produz mais ar-condicionado, tem país que tem uma mão de obra mais qualificada, então ele produz produtos de alta tecnologia, tem países que já não tem essa mão de obra tão qualificada, então produz produtos mais simples, tá bom? Que é o segundo motivo, que são as diferenças tecnológicas. Nem sempre o que um país consome, ele tem capacidade de produzir. Muitas vezes esse produto está sendo confeccionado em outro país e você é um país que não tem a tecnologia, então você não tem como consumir aquele produto se você não importar ele. Então isso também justifica o comércio internacional. E o que eu já falei para vocês também é mão de obra qualificada em áreas específicas, tá? Por exemplo, a Alemanha, ela se destaca muito na produção farmacêutica, em questão de remédios. Então, provavelmente, deve ser um país que tem muita mão de obra qualificada na área de medicação, tá bom? O Brasil, por exemplo, é um país que exporta muita laranja, então deve ser um país que tem bastante mão de obra especializada na área de laranja. E por aí você vai identificando o que o país mais produz, com certeza naquele ramo ali onde você mais tem mão de obra qualificada. Galera, espero que vocês tenham gostado, fiz essa aula com os melhores livros, os melhores artigos, as aulas são feitas sempre com carinho para vocês aqui, é feita do fundo do coração para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá assistindo a aula, não se esqueça, se inscreva no canal, curte o vídeo. Galera, pra gente continuar o trabalho aqui, vamos continuar de forma indeterminada aqui, vamos produzindo bastante vídeos. E se ficou com dúvida, coloca no comentário, tá bom? Aguardo você, até na próxima aula. Tchau, tchau. Fui!